Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Referência Espiritual, encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 2 a 17. O texto bíblico diz assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Para compreendermos melhor o texto básico desta mensagem, é necessário que nós nos reportemos ao capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Nesse capítulo nós podemos ver que os filisteus venceram os israelitas em uma batalha e depois levaram a Arca da Aliança para sua terra, onde a colocaram no templo de Dagon, deus dos filisteus. De acordo com o capítulo 5, a Arca do Senhor foi colocada diante do deus Dagon. Todos os dias pela manhã, quando os sacerdotes de Dagon iam ao templo, encontravam seu Deus caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. O Senhor pesou a sua mão sobre os filisteus e eles começaram a sofrer de tumores sobre a pele. Aqueles que não morriam ficavam com seus corpos cheios de tumores. Esse mal somente foi retirado quando os filisteus enviaram a arca do Senhor para um povoado chamado Bet-Semes.
onde ficou por algum tempo. Certo dia, alguns homens desse povoado olharam para dentro da Arca da Aliança e 70 deles morreram. Depois disso, a arca foi para Quiriate-Jearim e foi levada para a casa de Abinadab. Joabe, seu filho, foi consagrado para que guardasse a arca do Senhor. O versículo 2 do texto base da mensagem nos diz que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. É importante nós observarmos aqui que o povo de Israel ficou durante 20 anos sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Durante 20 anos o povo se encontrou sem uma referência espiritual, sem uma referência de culto, sem uma referência para buscar a Deus. É por causa da falta da referência espiritual, o povo se corrompeu e começou a se envolver com os deuses estranhos. Diante desse cenário espiritual, o povo dirigia lamentações ao Senhor. Então entra em cena o profeta Samuel, que disse ao povo que ele deveria abandonar os falsos deuses e lançar fora os Astarotes e os Baalins. Os Astarotes eram imagens da deusa cananeia do amor e da fecundidade. Os Baalins eram representações do deus cananeu Baal, o qual era o deus das chuvas e da fertilidade. Baalins é o plural de Baal e esse termo se referia às suas imagens. Então Samuel ordenou que o povo se reunisse para que pudesse interceder por ele. Então o povo se reuniu e, jejuando, reconheceram que tinham pecado contra o Senhor. Eles pediram a Samuel que orasse para que Deus os livrasse dos filisteus. Os filisteus, por sua vez, sabendo que Samuel e o povo estavam reunidos, se organizaram para atacá-los. Enquanto Samuel orava, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Deus interveio com poder, trovejando sobre os filisteus, que ficaram atemorizados e foram derrotados pelos filhos de Israel. Dessa forma, Deus deu um livramento para o povo. É importante nós observarmos que agora o povo novamente tinha uma referência espiritual. Agora o profeta Samuel estava conduzindo o povo e intercedendo por ele. O fato de Deus ter manifestado o seu poder naquela batalha mostrou que ele tinha aceitado o conserto do povo. Samuel tomou uma pedra e lhe chamou Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos observar até aqui que quando o povo ficou sem referência espiritual, ele se corrompeu, mas agora, tendo a referência espiritual do profeta Samuel, ele tinha se consertado com Deus. Depois desses acontecimentos, o capítulo 8 tem o seu início dizendo que Samuel já estava velho. Então ele tomou a decisão de constituir seus filhos como juízes em Israel. É interessante observarmos que Deus não deu nenhuma orientação a respeito de constituir seus filhos juízes, mas Samuel o fez. Talvez Deus tivesse o plano de levantar outro juiz. Talvez fosse até mesmo algum dos filhos de Samuel. É importante entendermos que Samuel se preocupou em resolver uma questão que deveria ser resolvida por Deus e, tomando a frente do Senhor, consagrou seus filhos como juízes. A Bíblia não mostra que ele buscou a orientação de Deus a respeito desse assunto. Os filhos de Samuel se chamavam Joel e Abias e se tornaram corruptos, não andaram de acordo com os caminhos de seu pai, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. É por causa da conduta deles, o povo reclamou e disse a Samuel que os constituísse um rei sobre eles. E agora o povo estava à frente de um problema, porque os seus juízes eram corruptos, e assim como fez Samuel, o povo também buscou a solução para o seu problema sem consultar a Deus.
Tanto Samuel quanto o povo tomaram as suas próprias decisões e não buscaram a direção de Deus. Samuel não buscou a direção de Deus em relação à constituição de novos juízes para julgar Israel, e o povo, por outro lado, não buscou a direção de Deus para resolver o problema dos juízes corruptos. Só que as decisões tomadas por eles trouxeram sérias consequências, pois agora o povo tinha decidido que queria ser governado por um rei que pudesse descer com ele às batalhas, assim como acontecia com as outras nações. É pertinente que façamos aqui uma importante aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos diante de situações difíceis, como estavam Samuel e o povo? Situações que podem nos levar a tomar decisões precipitadas. Tentamos resolver os problemas por nós mesmos, sem buscar a devida direção de Deus. É necessário buscar a orientação de Deus em situações difíceis, assim como fez o rei Josafá, que reconheceu que não conseguiria derrotar um exército inimigo tão numeroso, dizendo: Senhor, nós não temos como vencer tão grande multidão, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então o Senhor respondeu à oração de Josafá e deu um grande livramento para ele e para o povo. Precisamos nos lembrar do Salmo 121, que nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós estaremos diante de problemas que exigem uma intervenção divina e então precisaremos buscar uma direção no Senhor. Voltando ao texto, é importante considerarmos também como o povo demonstrou ingratidão para com Deus. Quando o povo disse que queria um rei que descesse com eles à batalha, ele estava sendo injusto e ingrato para com Deus, pois o Senhor sempre esteve presente com Israel nas batalhas. Deus sempre desceu com Israel nas batalhas e lhe concedeu grandes vitórias. Nós vimos no capítulo 7 como Deus trovejou com grande estampido sobre os filisteus e os israelitas tiveram a vitória. Em nenhum momento Deus abandonou o seu povo na batalha. Deus estava presente na batalha de Jericó. Deus estava presente quando Gideão lutou contra os amalequitas. Deus sempre esteve presente nas batalhas junto com o seu povo. E aqui nós podemos fazer uma importante aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes nós tomamos atitudes semelhantes, nos esquecendo das grandes vitórias que Deus já nos concedeu? Precisamos tomar o cuidado para não demonstrarmos ingratidão a Deus por meio de nossas palavras e atitudes, assim como o povo fez, escolhendo para si um rei. Devemos pedir a Deus que nos dê um coração agradecido e que sempre possamos nos lembrar de suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Voltando ao texto, o povo disse que queria ter um rei como as outras nações. Os israelitas ainda não tinham entendido que quem reinava sobre eles era o Senhor. O Senhor tinha feito de Israel uma nação santa, uma nação escolhida, uma nação sobre a qual ele reinaria com justiça. Mas o povo, observando o costume dos povos, desejou ser como eles. Eles deixaram de olhar para o Deus de toda a terra e começaram a reparar que as outras nações tinham um rei. Esqueceram-se de que Deus tinha feito deles um particular tesouro e desejaram ser como os outros povos. Diante do exposto, cabe aqui uma importante aplicação para as nossas vidas. Precisamos tomar o cuidado como cristãos para não desejarmos ser como as outras nações que nesse caso representam o mundo. O mundo nessa aplicação se refere à sociedade corrompida que vive longe dos preceitos de Deus. O povo de Deus ficou observando os costumes das outras nações e foi influenciado pelo fato de elas terem um rei.
Nós precisamos tomar cuidado, pois como cristãos não podemos permitir que as coisas que estão no mundo venham nos influenciar. Cada um de nós precisa fazer uma séria reflexão para vermos se estamos desejando fazer como o mundo faz, agir como o mundo age, viver como o mundo vive. Não devemos olhar para o mundo e seus costumes, mas devemos olhar para Jesus. Voltando ao texto, no capítulo 8, Samuel falou ao povo a respeito dos direitos do rei, e o povo não atendeu a sua voz, mas permaneceu na decisão de ser governado por um rei. Então Saul foi consagrado rei de Israel e reinou durante 1 ano. No segundo ano de seu reinado, os filisteus novamente organizaram um grande exército para atacar Israel. No capítulo 10, versículo 8, o profeta Samuel deu orientações a Saul, dizendo: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Saul fora escolhido rei, mas Samuel é quem estava revestido de autoridade espiritual, pois ele era profeta e sacerdote. Samuel era a referência espiritual do povo. Ele disse que quando chegasse, depois de 7 dias, ofereceria o holocausto ao Senhor e daria orientações sobre como Saul deveria proceder na batalha. O capítulo 13 narra a preparação dos filisteus para pelejarem contra Israel. Eles organizaram um poderoso exército com cerca de 30.000 carros, aproximadamente 6.000 cavaleiros e uma grande multidão. Diante do iminente ataque dos filisteus, os soldados israelitas começaram a se desesperar. Samuel não estava presente. Não havia naquele momento a referência espiritual que Israel havia encontrado na batalha do capítulo 7. Israel tinha um rei que havia descido à batalha com ele, como havia desejado, mas que também não sabia o que fazer, que estava assustado e preocupado com o cerco do inimigo. Restava a Saul esperar por Samuel. Sem a referência espiritual do profeta, os soldados começaram a se desesperar e começaram a desertar. No versículo 9 está escrito: Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Nesse momento nós podemos fazer uma importante aplicação para as nossas vidas. Assim como os soldados de Israel se desesperaram e fugiram, porque não tinham a referência espiritual do profeta, assim também acontecerá conosco se não fizermos do Senhor Jesus a nossa referência espiritual. Quando as lutas vierem, quando o inimigo nos cercar, quando tudo disser que não, deveremos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele estenderá sua mão poderosa e virá em nosso socorro, assim como ele estendeu a sua mão para Pedro quando ele estava se afogando no mar. O Senhor está presente. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O nosso Deus está presente em qualquer tempo e em qualquer lugar, pois Ele nos prometeu dizendo: Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Voltando ao texto, aproximadamente 600 soldados permaneceram com Saul, o qual esperou pelos 7 dias, conforme as palavras de Samuel.
No entanto, Samuel estava demorando muito. Saul, tomado pela impaciência, tomou a decisão de oferecer o holocausto e as ofertas pacíficas. Mas essa atitude foi um grande erro, porque Saul era rei e não cabia ao rei oferecer sacrifícios. Somente os sacerdotes poderiam oferecer os holocaustos e sacrifícios. Ainda que Samuel estivesse demorando, era necessário que Saul esperasse, tendo a confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas. Essa atitude de Saul nos permite extrair 3 importantes aplicações para as nossas vidas. A primeira é o risco que temos de tomar atitudes precipitadas porque achamos que o tempo de Deus está demorando. Isso pode trazer sérias consequências para nós. A impaciência nos leva a tomar atitudes precipitadas. Devemos fazer como disse o salmista no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A segunda aplicação está no risco de querermos oferecer a Deus o que Ele não requereu de nós, assim como fez Saul ao oferecer sacrifícios. Precisamos estar atentos ao ministério que Deus tem colocado em nossas vidas e devemos nos dedicar a Ele. Não devemos assumir o ministério para o qual Deus não nos chamou. Devemos perguntar ao Senhor o que Ele deseja de nós e devemos obedecer. Assumir o ministério para o qual nós não fomos chamados pode trazer sérios prejuízos para as nossas vidas espirituais e para as vidas espirituais daqueles que nos cercam. A terceira aplicação diz respeito ao cuidado que devemos ter ao oferecermos os nossos sacrifícios a Deus. Todo sacrifício aceitável exige preparação. Os sacerdotes, antes de entrarem no Santo dos Santos, se banhavam e vestiam as vestes sacerdotais. Eles não entravam na presença de Deus de qualquer maneira. Quer seja no louvor, quer seja na pregação, no estudo bíblico, no evangelismo, nas visitas ou em nossos cultos, devemos nos preparar devidamente para oferecermos a Deus os nossos sacrifícios espirituais. É necessário que essa atitude se torne uma prática em nossas vidas para que possamos oferecer a Deus um culto que lhe seja agradável. Voltando ao texto, no versículo 10 nós vemos que mal acabara Saul de oferecer o sacrifício, chegou o profeta Samuel. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel imediatamente lhe perguntou: "O que fizeste?" Imediatamente Saul começou a justificar as suas atitudes, dizendo: "Vendo que o povo ia se espalhando e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos." É importante nós observarmos nesse momento as atitudes de Saul. Saul culpou os soldados que estavam fugindo dos filisteus, culpou o profeta Samuel que tinha demorado e se justificou por causa dos inimigos que se preparavam para a batalha. E forçado pelas circunstâncias, tomou a atitude de sacrificar, justificando que desejava receber a benevolência do Senhor. Nessa passagem podemos extrair algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é que muitas vezes nós procuramos justificar os nossos erros culpando as outras pessoas. Muitas vezes nós deixamos a igreja, deixamos a presença de Deus, deixamos de servir a Deus e ter uma vida com Ele e atribuímos isso a uma decepção que tivemos com alguém na igreja. Se sairmos da presença de Deus por causa de alguém, estaremos sendo injustos com Deus, pois Ele mesmo não nos decepcionou e a falha de outro não pode ser justificativa para deixarmos a sua presença.
É importante entendermos isso, pois se algum dia tivermos decepção com qualquer cristão, não podemos deixar de servir ao Senhor, não podemos deixar a sua palavra e abandonar a Deus por causa disso. A segunda aplicação diz respeito a Saul querer fazer do seu modo para receber a bênção de Deus. Saul decidiu sacrificar para receber a benevolência do Senhor. Em nosso relacionamento com Deus, é preciso que entendamos que devemos fazer a sua vontade e não fazer o que queremos fazer. A bênção de Deus está na obediência, e se formos obedientes, essas bênçãos nos alcançarão. A terceira aplicação dessa passagem está relacionada ao fato de Saul se precipitar porque estava pressionado pela força das circunstâncias. Quantas vezes estamos vivendo semelhante situação? Quantas vezes somos forçados pelas circunstâncias a tomar decisões precipitadas, decisões sem a devida reflexão? E muitas vezes essas decisões trarão sérias consequências. Precisamos fazer como Ana, que forçada pelas circunstâncias foi aos pés do Senhor. A Bíblia nos diz que Ana se demorou na presença de Deus. Precisamos fazer o mesmo, precisamos nos demorar na presença de Deus, buscando dele a solução. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Somente do Senhor vem a resposta certa. Quando estivermos sendo forçados pelas circunstâncias, devemos tomar a atitude de ir aos pés da cruz e nos demorar na presença do Senhor Jesus. Certamente Ele nos ouvirá e nos dará a devida direção. É importante observarmos que, por causa de suas atitudes e porque foi desobediente à palavra de Deus em diversas ocasiões, o rei Saul foi reprovado pelo Senhor e por causa disso perdeu o seu reinado. Precisamos entender que o segredo de uma vida vitoriosa na presença de Deus está na obediência à sua palavra. Faremos agora um breve resgate de todas as aplicações que extraímos no decorrer da mensagem. A primeira aplicação diz respeito ao fato de Samuel e o povo estarem diante de problemas que exigiam uma orientação divina, mas eles mesmos tomaram a decisão de resolverem os problemas. Samuel fez de seus filhos juízes e o povo escolheu um rei. Conforme vimos na mensagem, tais decisões trouxeram sérias consequências. E a aplicação para as nossas vidas é esta: quando precisamos tomar decisões em nossas vidas, devemos, antes de tudo, buscar a direção de Deus, que certamente nos orientará em como deveremos proceder. A segunda aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de o povo pedir a Samuel um rei que descesse com ele às batalhas. Com essa atitude, o povo demonstrou grande ingratidão para com Deus e se esqueceu de quantas vitórias o Senhor lhe tinha dado nas batalhas. Deus sempre estava presente com o povo nas batalhas e o povo se esqueceu disso. E a aplicação para as nossas vidas é esta: precisamos tomar o cuidado para não esquecermos as grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Precisamos pedir a Deus que nos dê um coração mais agradecido, um coração que diga com grande júbilo: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A terceira aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de o povo de Israel observar os costumes das outras nações e desejar ter um rei assim como esses povos. O grande erro de Israel foi ficar observando o costume dessas nações e desejar ser igual a elas. E a aplicação para as nossas vidas é esta: nós, como Igreja do Senhor Jesus, não devemos ficar observando o mundo e os seus costumes, desejando fazer o que ele faz e como ele faz.
Nós devemos ter Jesus como a nossa referência espiritual e devemos também obedecer aos seus mandamentos. A quarta aplicação se refere à necessidade de termos referência espiritual. Assim como aqueles soldados israelitas se desesperaram porque não tinham a referência espiritual do profeta Samuel, assim também acontecerá conosco. Seremos tomados de desespero se abandonarmos a nossa referência espiritual, que é o Senhor Jesus. Devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A quinta aplicação diz respeito ao tempo de Deus. A impaciência pode nos levar a tomar atitudes precipitadas que poderão trazer sérias consequências para as nossas vidas. E corremos o risco de tomar essas atitudes, porque julgamos que a resposta do Senhor é demorada, assim como fez Saul, que, considerando a demora de Samuel, tomou a decisão de precipitadamente sacrificar ao Senhor e por causa disso perdeu o seu reinado. A sexta aplicação para as nossas vidas se refere ao nosso chamado. Cada um de nós tem um chamado de Deus e devemos nos ater a cumpri-lo fielmente. Saul não foi chamado para sacrificar e oferecer o sacrifício, o qual foi rejeitado por Deus. Devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais que Ele tem requerido de nós, de acordo com o ministério que Ele tem colocado em nossas mãos. Não devemos almejar um ministério para o qual Deus não nos chamou. A sétima aplicação diz respeito ao nosso preparo espiritual. Assim como sacerdotes, também precisamos nos preparar para oferecer a Deus os nossos sacrifícios espirituais. Não podemos fazer como fez Saul, que sem o devido preparo e sem o chamado, desejou oferecer a Deus um sacrifício para que pudesse ter em troca a sua benevolência. O que fazemos para o Senhor deve ser para agradá-lo e não para conseguir algo em troca. A oitava aplicação diz respeito à facilidade que temos para culpar outras pessoas quando cometemos erros. Saul culpou os soldados que estavam desertando. Saul culpou o profeta que estava demorando e culpou também os inimigos que se preparavam para a batalha. Precisamos tomar o cuidado para não transferirmos para outros a responsabilidade de nossos atos. Precisamos entender que uma decepção com quem quer que seja não deverá comprometer a nossa vida de relacionamento com Deus, com a sua palavra e com o ministério que Ele tem colocado em nossas mãos. A nona aplicação se refere a respeito daquilo que tem sido base para o nosso relacionamento com Deus. Saul desejava receber a benevolência do Senhor e lhe ofereceu um sacrifício. E a aplicação é esta: precisamos entender que as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas, não pelas coisas que fazemos para Ele, mas pela obediência que lhe prestamos. O nosso relacionamento com Deus não deve estar pautado no interesse de receber bênçãos ou no medo de sua mão sobre as nossas vidas, mas o nosso relacionamento com Deus deve estar baseado no amor que temos por Ele, ou seja, eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. A décima e última aplicação diz respeito ao risco que corremos quando agimos precipitadamente, forçado pelas circunstâncias, assim como fez Saul. Quando estivermos envolvidos e de tal maneira sendo forçados pelas circunstâncias, devemos fazer como Ana, que derramou a sua alma perante o Senhor e se demorou em sua presença. Certamente que o Senhor virá em nosso socorro, nos acolherá, consolará e nos dará a direção a respeito do que devemos fazer. Querido ouvinte,
Que essa mensagem possa nos conduzir a uma séria reflexão a respeito de nossas vidas espirituais, a fim de que possamos a cada dia crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.